Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Immortal, ou Imortal, lançado em 2004. Esse é um filme de ficção científica bem maneiro que mistura live action com animação. Isso causa uma certa estranheza no começo, especialmente porque os efeitos ficaram bem datados. Mas acho que devido à história ser bem criativa e interessante, acaba que a questão visual pode ser relevada. Então vamos à história. Em 2095, humanos geneticamente modificados e aliens convivem na Terra, nessa sociedade futurista e ao mesmo tempo decadente. De repente surge uma imensa nave em forma de pirâmide no céu. Horus, o deus egípcio, tinha sido sentenciado a perder sua imortalidade, sendo que em seguida seria executado. Ele retorna à Terra, o mundo que ajudou a criar, e passaria ali os 7 dias que ainda tinha antes de sua condenação. Mesmo os deuses temiam a morte, e Horus queria fazer uma última coisa antes que seu tempo acabasse. Junto da divindade estavam 2 outros deuses que iriam garantir que Horus agisse de acordo com as regras divinas, e esperariam até que os 7 dias se passassem. Na Terra, a gigantesca empresa Eugenics detinha enorme poder e influência, e eles, por baixo dos panos, faziam experimentos genéticos nos humanos e na população de aliens que vieram de outros mundos procurar refúgio na Terra. A doutora Elma Turner fica impressionada com essa mulher chamada Jill, cujas características físicas eram diferentes de tudo que ela tinha visto. Seus órgãos eram um enigma, assim como sua pele azulada e o fato de exames mostrarem que ela estava viva há apenas 3 meses, ainda que sua aparência fosse de uma humana adulta. Jill não se lembrava de nada a respeito de seu passado e a doutora lhe oferece um trato. Jill teria um lugar para morar e várias comodidades se aceitasse participar dos experimentos da doutora. A mulher aceita a proposta. O corrupto senador estava preocupado devido aos recentes acontecimentos. Primeiro, ele tinha que solucionar a crise relativa à pirâmide misteriosa que surgiu no céu. Além disso, misteriosos assassinatos estavam acontecendo pela cidade em circunstâncias completamente bizarras. O detetive Fruby investiga os casos e fica surpreso com o modus operandi do assassino. E não demorou até surgir mais 2 outras vítimas, sendo que eram 7 ao todo. Jill, após sair da clínica, encontra este estranho chamado John. Ocorre que John não era daquele planeta. Inclusive, ele dizia que o clima da Terra era tóxico para ele. Jill era uma alienígena que buscou refúgio na Terra. Ela estava se transformando em uma humana aos poucos e ela não se lembrava de seu passado, porque isso era parte do tratamento que ela estava passando para se tornar humana definitivamente. Assim ela poderia se habituar melhor à Terra. Para ajudar nessa metamorfose, Jill tomava pílulas. A tarefa de John é ajudar os aliens a chegar à Terra. É interessante falar que os aliens vieram à Terra como refugiados através da Zona de Inclusão, um vórtice misterioso que apareceu do nada envolvendo o Central Park e isolando-o completamente da sociedade. Há um campo de força naquele lugar que permite que os refugiados saiam, mas qualquer um que tente entrar é instantaneamente morto. Cápsulas com pessoas congeladas caíram de uma instalação da Eugenics. Horus olhava aquilo com grande interesse. Nisso, policiais aparecem para ver o que estava acontecendo, só que os agentes são surpreendidos por funcionários da Eugenics que matam eles. A Eugenics possuía uma relação estreita e corrupta com o governo, assim eles agiam à margem da lei sem qualquer medo. Dentre os corpos naquelas cápsulas, um deles se mostrava adequado para o deus egípcio. Horus leva o corpo consigo de um homem chamado Nicopol. Nisso algumas coisas ficam claras. Primeiro, os assassinatos estranhos estavam sendo causados por Horus. Acontece que ele estava tentando possuir um corpo humano, mas devido às mudanças genéticas que os indivíduos se submeteram, eles se tornaram incompatíveis para que o deus egípcio os usassem como receptáculo. O resultado disso é que seus corpos entraram em colapso ao serem possuídos. Mas este não era o caso com Nicopol. Ele permaneceu congelado por 30 anos, então quando ainda foi colocado em hibernação, a mutação genética não era algo comum. Logo, ele era completamente humano, portanto, Horus poderia usar o corpo dele como receptáculo. Só que diferente do que a divindade pensou, Nicopol não cessou de existir ao ser possuído. O humano e o deus estavam compartilhando aquele corpo. Outra coisa importante de falar é que durante o acidente o humano perdeu uma perna. Horus construiu uma perna sintética para ele utilizando o metal da Terra, mas sua mágica fazia com que a perna fosse muito pesada para Nicopol movê-la, por conta própria, a menos que o deus egípcio concedesse a ele o poder de movê-la com facilidade.
Então eles meio que fizeram uma troca. Nicopol poderia ter controle sobre sua perna nova, enquanto que Horus iria usá-lo como receptáculo para concluir seus próprios objetivos. Quando o senador descobre que o corpo que sumiu da Eugenics era de Nicopol, ele fica em choque. Acontece que aquele não era qualquer humano. Nicopol era um rebelde que simbolizava a resistência humana contra as pesquisas genéticas e a corrupção do governo. Ele era um perigo para a soberania do senador. O rebelde tinha sido preso 30 anos atrás, mas eles decidiram não matá-lo, pois assim viraria um mártir. Em vez disso, decidiram congelá-lo, só que agora Nicopol estava à solta. O homem acaba sendo avistado por algumas autoridades e é perseguido. Visando escapar em algum momento, Nicopol tem que pular de um prédio. Parecia que essa seria a sua morte, mas as asas de Horus surgem nele, e Nicopol consegue voar. Mas o que Horus queria, afinal? Ele queria encontrar Jill. Acontece que ela era uma fêmea muito especial, que era uma raridade no universo. Ela era capaz de gestar o filho de um deus. Horus queria engravidá-la, mas para isso precisaria do corpo de um receptáculo humano, que no caso é o Nicopol. Através dele o deus engravidaria Jill, que daria luz ao filho do deus egípcio. Com isso, Horus poderia reencarnar no corpo dessa criança especial, assim conseguiria contornar sua condenação de morte. Ou o filho dele seria uma forma dele continuar vivendo através de sua descendência. Uma dessas duas opções é o que motiva as ações dele. Só que quando o deus egípcio interage com Jill, ele acaba abusando dela. Nicopol, quando recupera o controle de seu corpo, diz que o que Horus fez foi errado. Mas o deus afirmava que, como uma divindade, suas vontades eram sempre morais e corretas. Nisso se cria uma dinâmica complexa em que Jill se sente abusada por Horus, ao mesmo tempo que desenvolve sentimentos por Nicopol, que também passa a gostar dela. Jill estava cada vez mais próxima de se tornar humana definitivamente, conforme sua metamorfose avançava. Horus precisava engravidá-la antes que ela virasse completamente humana, pois do contrário, sendo puramente humana, Jill não seria capaz de conceber o filho dele. Vendo que a situação piorava a cada instante, o senador recorre a uma medida drástica. Ele usa um clone de Dayak que deveria encontrar Jill e Nicopol, já que os dois foram vistos juntos. Os Dayak tinham sido extintos, ou pelo menos isso era o que se pensava. Acontece que o Dayak que o senador enviou para caçar Jill e Nicopol era na verdade um clone, mas existia um último Dayak ainda vivo. O último da espécie, só que o senador não iria usá-lo a menos que fosse extremamente necessário e não houvesse outra alternativa. O detetive Frub, ainda investigando os casos de assassinatos e vendo uma conexão deles com Nicopol, acabou descobrindo que o rebelde estava envolvido com essa mulher chamada Jill. Ele então encontra a doutora Turner e a convence a dizer onde Jill estava. A mulher fala e o detetive se dirige até o lugar, mas ele não era o único. O Dayak também aparece no apartamento de Jill, só que Horus consegue facilmente, utilizando seus poderes divinos, destruir a fera alienígena. Jill e Nicopol se veem obrigados a fugir, pois os agentes da lei estavam atrás deles também. Fica claro que a esta altura Jill estava grávida, então Horus tinha cumprido seu objetivo, mas agora precisava garantir que ela continuasse viva. John leva os outros até a Zona Proibida, e ali Jill completa sua metamorfose, se tornando completamente humana. Acontece que ao fazer isso ela perde toda a sua memória, inclusive esquecendo do relacionamento que desenvolveu com Nicopol. O Dayak final, o verdadeiro, também foi enviado como uma medida desesperada do senador, mas a criatura também é facilmente derrotada por Horus. Quanto ao senador, ele vai até a pirâmide esperando estabelecer um contato com os aliens, mas justo naquele momento, a pirâmide se teletransporta até onde Horus estava, pois o tempo dele tinha acabado, os 7 dias. Só que o senador é pego no teletransporte e também vai parar no lugar onde Jill e os outros estavam, e daí ele só cai lá e morre e tals. Horus vai embora para ser executado, aliás não é dito exatamente porque ele foi sentenciado à morte. Tem algo a ver com atos rebeldes contra os deuses ou algo assim. Quanto a Nicopol, ele acabou sendo preso pelo detetive Frub. O detetive entende que Nicopol não era o assassino, então o protagonista não fica preso por muito tempo. Um ano depois, Nicopol é solto, ele procura a doutora para falar com ela sobre Jill, e ele queria saber onde ela estava. A doutora explica que Jill começou uma vida nova em Paris. Ela não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Assim sendo, Nicopol se encontra com ela e fala com Jill como se a tivesse conhecido naquele momento. Vemos que a mulher tinha dado à luz a um menino que era o filho de Horus.
A conversa entre ela e Nikopol é esperançosa, dando uma dica de que o relacionamento entre eles poderia reacender. Por fim, vemos uma pirâmide no espaço. Horus estava preso em um sarcófago e dos olhos dele caem lágrimas. Eu achei meio estranho que ele ainda esteja vivo um ano após ele ter sido teoricamente sentenciado à morte. Enfim, isso ficou meio confuso. Como vocês puderam perceber, alguns personagens são interpretados por atores reais, enquanto outros são feitos por CGI. E tem até alguns que são CGI numa parte e depois são pessoas reais em outra, né? Tipo alguns policiais. Numa hora você vê que é claramente computação gráfica e na outra você vê uma pessoa de fato interpretando assim. Não fica claro porque essa escolha foi feita, tipo colocar atores reais interagindo com personagens feitos em computação gráfica. De todo jeito isso causa uma sensação de estranheza, especialmente por aquilo que eu disse, devido a esse filme ter sido feito em 2004, então os efeitos ficaram bem datados. Eu acho que esse filme seria interessante de se fazer um remake, porque as tecnologias atuais poderiam ser usadas para aprimorar a experiência do ponto de vista visual. Fora isso, eu achei a história bem interessante, especialmente pelo fato de criação de mundo. É um mundo que chama atenção justamente por sua ambientação cyberpunk, tendo uma sociedade composta por aliens e humanos geneticamente modificados, além de deuses egípcios no meio de tudo isso. Eu acho uma combinação bem curiosa. Mas me digam aí o que acharam, também deixem o like e inscrevam-se no canal se não forem inscritos, porque isso ajuda demais. E no mais é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!